Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. E nesse episódio do Literatudo falaremos sobre mediação de leitura, assunto que já foi tema do nosso podcast quando conversamos com o bibliotecário escolar Oscar Garcia. Agora retomaremos ao assunto falando de mediação de leitura sobre a ótica do mediador cultural. Para isso, estará conosco hoje Felínio Freitas, comunicador social e mediador cultural, que há muitos anos promove o despertar das pessoas para o encantamento dos livros. Vamos conferir juntos o poder da mediação de leitura. Tenham todos um bom episódio. Olá, outra vez no Literatudo, e hoje em companhia do mediador cultural Felínio Freitas. Felínio Freitas possui graduação em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pelo Centro Universitário de Araraquara, formado em Radialista, setor Locução pelo SENAC Araraquara, especialização em Cultura, Desenvolvimento e Mercado pelo Centro Universitário SENAC. Atua nos seguintes temas: mediação e formação cultural, mediação de leitura e biblioteca viva, comunicação, projeto social, produção e gestão cultural, nas áreas de circo, dança, música, teatro, artes digitais e visuais. Venceu em 2019 a 18ª edição do Leia Comigo, prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FINILIGE, com relatos sobre a mediação de leitura, trabalho com operários dentro das indústrias, relatando sua experiência enquanto trabalhava no SESI São Paulo, com o programa Caixa de Cultura. Olá, Felínio, seja bem-vindo ao Literatudo. O tema de hoje é mediador cultural, incentivador da leitura. E para iniciar, gostaria que você falasse como ocorreu o seu encontro com a leitura. Em uma entrevista a um jornal de Franca e região, você descreveu o momento em que viu pela primeira vez uma biblioteca e que o fato de visualizar tantos livros juntos num só lugar o emocionou. Conte-nos como se deu o despertar do felíneo leitor e depois a sua transformação para profissional da área. Olá, meu nome é Felínio Freitas e antes de começar eu queria que você ouvisse isso. Eu sei que ler, ouvir, dizer poesia hoje, nesse tempo de tanto desapego, tanta correria, é uma tarefa difícil. É como provocar o mundo, ofender o mundo. Vivemos como se não coubesse mais o silêncio, as delicadezas, mas ainda cabem e isso me comove e me atrai. Quem disse essas palavras foi Maria Bethânia, e elas resumem bem o que é trabalhar com mediação cultural. O meu despertar para os livros aconteceu da seguinte maneira. Morei até os 10 anos de idade na zona rural de uma cidade chamada Pintadas, no interior da Bahia. Estudei em escola rural até os 10 anos e nas redondezas do sítio onde morávamos haviam apenas 2 escolas para atender os meninos e meninas da região. Bibliotecas não existiam nem nas escolas da área urbana e também na comunidade rural. Livros na minha casa eles eram raros, mas observava como os poucos que passavam por ali eram tratados e cuidados com muita delicadeza, atenção e também afeto. A imagem de livros circulando pela casa e passando de mão em mão, ou revistas dentro de casa, isso remete aos retornos do meu pai do estado de São Paulo após trabalhar nas usinas de cana-de-açúcar e também na Laranja, que ele levava alguns livros. A leitura e os livros foram e são a minha maneira de entender o mundo. O único livro assim que as crianças da região onde morava tinham acesso era o didático, que trazia alguns trechos de histórias como, por exemplo, Marcelo Marmelo Martelo, de Ruth Rocha. E aí, diante dessa escassez de impressos, eu tinha o hábito de pegar embalagens de lata de óleo, bulas de remédio, latas de querosene ou quaisquer outros impressos para criar as minhas próprias histórias e narrativas, observar as cores, as ilustrações, ou até mesmo para imaginar como que alguém havia pensado naquilo.
Eu lembro de ter contato das minhas duas irmãs e mãe, lendo histórias em quadrinhos sobre, enfim, alguns super-heróis como Super-Homem, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, e também alguns almanaques sempre distribuídos no mês de dezembro junto ao calendário do próximo ano, que trazia algumas curiosidades sobre festas regionais brasileiras, tinha cruzadinhas, piadas, dentre outros assuntos. O interessante é que na região onde eu morava, antes de leitor de livros físicos, nós aprendíamos pela oralidade, mediação e leitura de mundo. Então esses aprendizados, eles estavam presentes nos cantos, nas histórias contadas sobre assombração, sobre a mula sem cabeça, o saci pererê, nas zezas, nos sambas de roda, nas cantigas do candomblé de caboclo, nas cantigas das festas juninas com suas bandeirinhas coloridas tremulando, na casa, enfim, com a passagem do vento, no jeito de colher o feijão, de tanger a boiada, de ouvir os passarinhos. Então acho que a minha educação em leitura de mundo, ela começa nesse universo. Eu somente entrei numa biblioteca com 10 anos de idade. Eu fiquei extremamente encantado, em estado de êxtase e poesia diante de tantos livros. Aquele espaço virou a minha morada durante o recreio e após as aulas, e acho que daí eu chamo a atenção para as bibliotecas e para a importância, dos projetos que trabalham com a democratização do livro e também da leitura. Após essa minha descoberta com 10 anos de entrar numa biblioteca pela primeira vez, passei a ler biografias, clássicos da literatura nacional estrangeira, poesia. O meu desejo era de descobrir o mundo por meio dos livros. A minha passagem, por exemplo, de leitor para mediador de leitura foi acontecendo de forma gradual. As pessoas sabiam que eu gostava de livros e leitura e sempre me pediam indicações de livros, de autores, de poesias. Com o tempo passei a me interessar também pela história social da leitura e dos livros, sobre mediação. Fui observando outras pessoas fazendo mediação e com isso fui aprendendo esse ofício. Também fui estudar sobre, pesquisar sobre, e o que era paixão acabou virando profissão, depois de trabalhar em projetos nas áreas de circo, teatro, música, artes digitais e também visuais. Nos encontros que faço sobre mediação ou quando estou mediando, eu chamo a atenção e tento despertar nesses mediadores e leitores para essas histórias particulares, para a infância, para a relação dela com o mundo que ela vive, quais desses elementos, cores e cheiros podem ser encontrados na leitura e também nos livros. E aí eu creio que o trabalho de mediação permite essa aproximação entre livros e leitores. O mediador chama a atenção dos possíveis leitores para detalhes do livro, estabelece diálogos e aproximações entre essas obras e essas pessoas. Olá, Felínio, como vai? Tudo bem? É um prazer receber você aqui no nosso podcast. Antes da minha pergunta, eu queria fazer um levantamento aqui sobre os índices de leitura no Brasil. Recentemente saiu o resultado da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, da edição de 2020, e nós percebemos que houve uma diminuição no número de leitores se comparado à edição de 2016. Você já trabalhou como mediador cultural do SESI no programa Caixa de Cultura, fazendo a gestão do programa na região de Franca, que é um programa que incentiva a leitura para os trabalhadores da indústria. E aí vem a minha pergunta: como que é mediar a leitura para quem não é leitor ou tem pouco tempo para a leitura no seu dia a dia? Mediar livros para crianças, adolescentes ou adultos, eu vejo que é um momento de partilhar carinho, histórias e palavras, de criar humanidade, laços, diante de tamanha mecanicidade que o ser humano enfrenta e vive no dia a dia. Então, por meio da palavra, eu observo e tento provocar esses possíveis leitores para dois tipos de leitura: de mundo antes de palavras, ou seja, a junção da palavra mundo, como sentencia Paulo Freire. Interessante nesse processo é despertar que essas pessoas leiam o seu corpo, sua relação com o seu entorno, o seu bairro, os movimentos que ocorrem na sua cidade, no país e no mundo, e como esses acontecimentos que ocorrem na sua cidade, enfim, como eles podem dialogar com o mundo, como essa pessoa pode estar no mundo ou como ela não está no mundo. Eu sempre busco conhecer o universo da pessoa, sobre os gostos dela, o que ela viu de mais interessante, o que ele ou ela faz no dia a dia, o que tem visto na televisão. A partir desses detalhes e outras informações, começa a falar sobre livros e leitura. Busco relacionar, por exemplo, de que maneira a literatura e a poesia estão presentes na vida daquela pessoa. Quando penso o ato de ler, eu penso na junção com outros meios e suportes de mediação, como um catálogo de exposição, a pintura de Frida Kahlo, um programa de TV, revistas, jornais,
jornais e literatura. Tudo isso pode promover uma ruidosa conversa interna e levar essa pessoa para outro mundo, a ver a sua realidade a partir de outra perspectiva, tendo a leitura como bússola. Eu sempre gosto, quando falo de leitura, de observar os corpos desses possíveis leitores, os olhares, as falas, ler aquelas urgências de dizer algo, ou ouvir aquelas palavras, aqueles silêncios, e tentar dialogar com esse contexto. Penso que para despertar o desejo para que uma pessoa leia uma obra, creio que a primeira etapa é provocar e ao mesmo tempo ser provocado por esse possível leitor. Abrir caminhos por meio das palavras, do olhar, do gesto, da sensibilidade. O processo de mediação, ele exige uma generosidade do mediador com o público-alvo da sua mediação. Nesse processo não há saberes maiores ou menores, não há conhecimento inválido, não há verdade. O que há são diálogos, são aberturas de novas possibilidades, de novas narrativas, novas perspectivas, de uma abertura poética, de uma essência polifônica para acontecimentos e recriações do mundo imaginativo de cada pessoa. Isso só é possível por meio da leitura e do acolhimento. Felínio, você se tornou um pesquisador da mediação de leitura. Em 2019, um artigo seu foi premiado e outro escolhido para ser publicado no livro Mediação da Leitura Literária em Bibliotecas, que traduz a sua experiência profissional. Venho estudando ainda outros projetos com esse tema. Li um texto seu em que fala da sua avó com muita doçura e ternura. Pensando naquele escrito, eu pergunto: quem te ensinou a ler o mundo? Os muitos estudos sobre mediação de leitura ou sua avó Petronília? Muitas pessoas me ensinaram a ler o mundo, como as minhas avós paterna e materna, minha mãe, muitos educadores e educadoras, e acho que nesses 3 últimos anos, esses operários e operárias que cruzei dentro de fábricas, mediando livros. Esses trabalhadores me ensinaram muito sobre mediação, sobre o mundo, sobre a vida, sobre estar no mundo e a olhar o mundo com generosidade. Refletindo sobre o meu percurso enquanto profissional da área de mediação cultural e de leitura, percebo que quem mediou os primeiros livros, histórias, mundo, de forma intuitiva, amorosa e prazerosa foi a minha mãe Deusdete e minha avó paterna Petronília Guimarães. Sem quererem pedagogizar ou ter a intenção de catequizar, de dizer que aquilo era útil, de moralizar a leitura, elas deixaram a sementinha dos livros e a sede pelo conhecimento em minha vida. Depois eu vejo que essa tarefa foi continuada por alguns educadores e educadoras que cruzaram meu caminho. Minha avó dizia nas entrelinhas sobre o fascínio do conhecimento, de outros mundos, pessoas, lugares, vidas que existia além de onde morava. Nada era forçado, ao contrário do processo escolar das leituras e suas imposições que acabavam criando um não prazer, falso gozo com a leitura. Ou seja, lemos, mas não lemos, só engolimos palavras e repetimos frases. Dizer palavras para minha avó e também para minha mãe era chamar a atenção para o mundo, para as pequenas coisas da vida. Minha avó tinha uma mala recheada de calendários, almanaques, livros, bugigangas de viagens e muitos outros bibelôs. Ela falava de histórias de assombrações, de cantigas de roda, sobre as flores e plantas do seu jardim, e naquele pequeno jardim eu observava ela fazendo poesia com as mãos, ao cuidar das flores, ao trazer aquela delicadeza diante de um cenário castigado pela seca. Ela lia o mundo em voz alta para ressignificar a vida, para dizer a vida, e trazia a sensação de mundo, de estar no mundo e tentar entendê-lo. Hoje todos esses ensinamentos e essas vivências estão na minha atuação, no meu modo de ver o mundo, de falar sobre leitura e também sobre poesia. E aí também esses saberes e esses ensinamentos, enfim, que eu tive na infância, eu vejo que eles estão presentes na minha maneira de mediar, ou seja, o mediador provoca, aponta caminho, revela detalhes não vistos ou vistos e não percebidos na sua inteireza, e também importância dentro de um livro, até mesmo na obra de arte. Tem a questão do som da palavra, a entonação ou pausa durante a leitura da poesia, o espanto no olhar, o chamar a atenção para o cotidiano. Então tudo isso está presente no momento da mediação. Eu vejo que o saber do mediador, o saber contido na obra e o saber do ouvinte opera uma significação e potência no momento da mediação por meio da palavra, do livro, sobre o saber, sobre o outro e também sobre a vida. Chegamos ao término de mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Focamos hoje no tema Mediador Cultural como um incentivador da leitura e conhecemos o trabalho de Felínio Freitas, um mediador cultural que atua ativamente na mediação de leitura. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Agradecemos a presença do Felínio, a audiência
e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura. Até!